vocês sabem, durante a semana os cultos são ensino. Então o que eu vou fazer com vocês agora? Nós vamos dar uma bela viajada, vamos esmiuçar minuciosamente o Salmo 23. É um salmo muito conhecido, tá bom? As pessoas conhecem o salmo, mas tem algumas coisas que eu gostaria de retratar com vocês no Salmo 23, tá bom? Luiz, você dá para ler aí para nós aí, Luiz? Salmo 23, versículo 1, sem pressa. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. A palavra pastor, tá? Desculpa, a palavra Senhor, nesse texto, significa Jeová, tá? Jeová é meu pastor, beleza? Agora, o que significa Jeová? Jeová é aquele que quer ter um relacionamento com a sua ovelha. Então, o que a Bíblia está querendo dizer aqui no Salmo? Aquele que quer ter um relacionamento com a sua ovelha é o meu pastor. E essa palavra nada, que aparece na sua Bíblia, eu lamento dizer para você, mas está errado. Essa palavra não existe no original, tá bom? Só lembrando que a Bíblia não foi escrita no português. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito a maioria em grego, aramaico e grego, tá? Então, como o Salmo 23 foi escrito em hebraico, essa palavra está mal traduzida. Se você pegar uma Bíblia, por exemplo, só existe no Brasil essa tradução, ou seja, só existe no português. O Senhor é meu pastor e nada. Essa palavra nada, na verdade, é uma junção de duas palavras, lo, tá? Que significa não. Então, o que está querendo dizer o Salmo? O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Tá? Mas João Ferreira de Almeida foi muito infeliz quando colocou a palavra nada me faltará. E aí todo mundo fala, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas isso não existe. Tem uma Bíblia chamada Israelita. Essa Bíblia israelita, se você baixar ela no seu celular e você ler, está escrito assim, ó: Yahvé é meu apacentador, Ele não me faltará. Tá? Então primeira lição que nós temos que tirar do Salmo 23: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Tá bom? Só a gente lê o Novo Testamento, a gente vai entender uma coisa. Jesus está 3 dias no monte com as pessoas, 3 dias, e olha o que ele vai dizer: esse povo está comigo há 3 dias e não tem o que comer. Tá vendo? Eles estão com Jesus e não tem o que comer. Então, você é de Jesus, mas vai ter dia que você vai precisar tomar uma bezetacil. Você é de Jesus, mas vai ter dia que você vai ter que enterrar um ente querido seu. Vai ter dias que os dias não serão bons para você. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. No dia bom, no dia ruim, o Senhor está contigo. Agora essa palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não existe. É erro de tradução de João Ferreira de Almeida. Existe uma Bíblia chamado ACF, Almeida Corrigida Fiel. Essa Bíblia, ela tem menos 8.000 erros de tradução, tá bom? Porque Deus, é uma coisa muito interessante, pessoal, vocês que estão presentes e vocês que estão online, preste atenção no que eu vou falar, tá bom? E ponha a mão nas minhas palavras. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus. E eu vou falar de novo. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra inspirada. A palavra de Deus se chama Jesus. E há uma grande diferença nisso. Porque se você falar para mim que a Bíblia é a palavra de Deus, e se você também falar para mim que você casou, então você está contra a palavra de Deus. Porque aqui na Bíblia está dizendo assim, é bom que o homem não case. Então se você casou, você está contra a palavra de Deus. E não foi Deus que falou isso, quem falou isso foi Paulo. Porque quando ele se converteu, a mulher dele abandonou ele. Tá? A Bíblia diz que o morcego é uma ave. Não é.
ele é um mamífero. A Bíblia fala que o sol parou, mas desde quando o sol está em movimento, irmão? Desde quando o sol está em movimento? Então, Deus inspirou, mas Deus não escreveu, muito menos traduziu. Quem traduziu foi um camarada chamado João Ferreira de Almeida. E já diz um ditado italiano muito antigo que diz assim, o tradutor é um traidor. Por quê? Se você pegar um texto em inglês e traduzir para o português, você pega 3 pessoas na mesma sala, coloca eles para traduzir o mesmo texto, um vai usar uma palavra diferente da outra. Então nós temos que ter a mente aberta para entender, pessoal. Presta atenção, coloca a mão nas minhas palavras, antes de Deus derramar o vinho novo sobre nossas vidas, Deus precisa renovar a gente. E às vezes a gente está com aquela mentalidade religiosa travada, que não aceita o novo, né? Então a Bíblia, eu vou falar de novo, a Bíblia não é a palavra de Deus, a palavra de Deus é Jesus. A Bíblia é a palavra inspirada, mas inspirar não significa escrever, e muito menos traduzir. É simples assim. É só você pegar uma Bíblia na língua inglesa, pede para alguém que mora nos Estados Unidos, lê a sua Bíblia para mim no Salmo 23, ele vai falar, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Baixa na sua Bíblia uma Bíblia chamada Bíblia Israelita, está lá com a tradução israelita, e ela tem a versão de português, Yahvé é o meu apacentador e ele não me faltará. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, mas tem dia que você precisa tomar um remédio porque você não está bem, tem dia que você precisa de um tempo que você não está legal, tem dia que você está triste. Nessa pandemia, quantas pessoas que perderam os seus entes queridos, porque você perdeu o seu ente querido, porque você está dodói, Deus não está contigo. Vai ter dia, amado, que você gostaria de comer uma pizza, e não vai ter dinheiro para você comer uma pizza, só porque você não tem dinheiro para comer uma pizza, Deus não está com você? Só porque você está passando um momento difícil na sua vida financeira, o Senhor deixou você? Só porque você perdeu o emprego, o Senhor deixou você? Não existe isso. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Por isso que Jesus falou, estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Quando passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando passar pelos rios, eu estarei contigo. Não interessa o momento que você está passando, amado. Se é bom, se é ruim, o Senhor está com você, e Ele não vai te faltar. Pode faltar dinheiro, pode faltar amigo, pode faltar amizade, pode faltar qualquer coisa, mas Deus sempre vai estar com você. Pegou? É muito importante você saber isso. Vamos começar a ler o Salmo da maneira correta. Então, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Agora vamos esmiuçar esse texto. Quando a Bíblia fala, o Senhor é meu pastor, por que Deus está usando a imagem de pastor para falar que Ele se compara a um pastor? Por que Ele faz esse tipo de comparação? Quem está falando isso aqui, pessoal? Ô Luiz, quem escreveu o Salmo 23? Davi. Quem escreveu? Davi. Todos os patriarcas eram pastores. E ser pastor no Oriente Médio é lidar com um ambiente dificílimo. Vou falar de novo, ser pastor no Oriente Médio é lidar com um ambiente dificílimo. Já viu aquela passagem na Bíblia que diz assim, inclusive escreveram livros, né? Livros, escreveram canções, que diz assim que o cara tem 100 ovelhas, aí perde uma, né? Deixa lá as 99, vai pegar aquela 100, aquela que perdeu, né? Não existe isso. Porque um pastor no deserto, ele não cuida do que mais do que 20 ovelhas. Então, para ter 100 ovelhas, tem que ter 5 pastores. Porque um pastor no Oriente Médio, ele vai cuidar de 20 ovelhas. E eu vou explicar para você por quê. Então, quando tem aquela parábola que o cara deixa 99, ele deixa as 19, porque eles contam no final do dia as ovelhas dele. E ele vê que no rebanho dele, que eles têm como identificar as ovelhas, ele vê que no rebanho dele está faltando uma ovelha. Aí ele deixa as 19 com 4 pastores e vai ao deserto procurar aquela ovelha. E ele só vai, aí aqueles pastores voltam para os seus lugares de descanso. E aí ele, quando encontra a ovelha, vai para lá e ele diz, se alegre comigo porque encontrei minha ovelha. Vai se alegrar com quem? Com os outros 4 pastores que estavam lá cuidando das outras ovelhas. Tá? Então, ser pastor no Oriente Médio é lidar com situações muito, muito difíceis.
Lê para mim, Luiz, o versículo 2. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha aí, ó. Deitar-me fazem verdes pastos. Isso implica sacrifício para um pastor. Por quê? Porque como que um pastor no meio do deserto vai encontrar pastos, Luiz? Ele deve andar muito com as ovelhas dele. Porque no meio do deserto, primeiro, a provisão é pouca. Segundo, a provisão é diária. Então um pastor, ele tem que ele atravessa longos percursos e eles não podem atravessar territórios demarcados de outros pastores. Então, às vezes, para encontrar um pasto para suas ovelhas, o camarada tem que ir muito longe. Por quê? A provisão é pouca e diária. Isso implica que um pastor, para encontrar pasto, depende de Deus guiar ele. Por isso que ele está dizendo: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente. Então isso quer dizer o quê? Que o pastor tem que aprender a descansar diariamente na direção de Deus. Ele é totalmente dependente de Deus num deserto enorme. Aonde eu vou encontrar pasto? Eu dependo de Deus. Por isso que eu, como pastor, antes de qualquer coisa, antes de pregar qualquer coisa, eu oro a Deus, eu clamo a Deus uma mensagem, eu estudo, sento, eu passei o dia literalmente estudando. No mínimo eu passo 7 horas diária para estudar a Bíblia. O cara acordou ontem, disse que Deus deu um chamado para ele, à tarde ele abre uma igreja. Olha a besteira que vai acontecer. Então, um pastor, ele se sacrificava diariamente para trazer alimento para as ovelhas. Não é fácil trazer alimentos, porque ele está no deserto. E detalhe, ter pastos verdes não é algo fácil. Então ele, um pastor, ele é treinado em um ambiente de extrema dificuldade. Até porque muitas vezes esse pastor, ele tem que viajar quilômetros no meio do deserto para encontrar um pasto, e a vida dele é muito solitária. Ele fica às vezes 3 meses, 3 dias, várias semanas no deserto, por isso procurando alimento. E às vezes ele fica esse tempo e só depois de 3 meses que ele volta para casa com as suas ovelhas. Por isso que Jesus ficou longe da casa dele 33 anos, para depois voltar para a casa do Pai. Então, pastos no deserto é algo extremamente escasso. Por isso que Jesus sempre dizia assim, ó, segue-me. Ou seja, ser pastor não significa ficar parado. Quem nada faz, nada vale, tá? Luiz, vamos fazer uma ligação com isso aqui. Deixa marcado no Salmo 23 e abra sua Bíblia no Salmo 78, versículo 19. E falaram contra Deus. Falaram contra quem? Contra Deus. O que falaram? E disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Quem está falando isso são os patriarcas. É o povo de Deus que está acostumado com esse ambiente de ser pastor. Olha a dificuldade, olha o que eles estão dizendo. Poderia Deus nos suprir no momento de crise? Poderia Deus dar pastos para 3 milhões de pessoas que acabou de sair do deserto? Então, para você ver como é difícil ter alimento no deserto. Aí volta para o Salmo 23, versículo 2 e lê de novo, Luiz. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa. Então esse termo mesa, você vai encontrar ele nesse Salmo 25 e no Salmo 78, versículo 19, porque é difícil. E aí eles estão se perguntando, os patriarcas, poderia Deus suprir nesse momento difícil? Talvez eu esteja pregando para alguém que também está se fazendo essa pergunta, né? Poderia Deus me honrar agora, pastor? Poderia Deus socorrer a minha vida agora? Deixa eu ser profeta de Deus aqui, ó. Quem me vê como homem de Deus, levanta a mão que você vai ter uma resposta de Deus. Levanta a sua mão, feche seus olhos. Se vocês creem aqui, levanta a mão, feche os olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, tem pessoas que fazem a mesma pergunta que o salmista fez no Salmo 78. Poderia Deus
montar uma mesa para mim nessa crise? Poderia Deus abrir uma porta para mim no meio de uma pandemia? O Senhor é Deus para abrir porta onde não tem paredes. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu não sei o que essa pessoa está fazendo nessa live ou nesta igreja, qual é a dor que ela tem, mas o Senhor é o alívio dela. Aquele que busca ao Senhor de nada tem falta. Surpreenda essa pessoa, faz mais do que ela está pedindo, Senhor. Honra esta pessoa. Eu te peço, porque o Senhor não poupou o seu filho, antes entregou por amor de todos nós. E a tua palavra diz: aonde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no teu nome, eu estou aqui em teu nome. Essas pessoas vieram nessa reunião em teu nome, essas estão nas redes sociais em teu nome. Então, em nome de Jesus, abre as janelas dos céus e surpreenda essas pessoas nesse momento de crise. Faz mais do que ela pede, do que ela pensa, para que ela possa voltar e contar o quão poderoso e quão gracioso o Senhor foi com ela. Eu oro e declaro abençoado, profetizo provisão, profetizo portas abertas, profetizo resposta, profetizo envergonhado e confundido sejam todos que se levantaram contra eles, tornem-se em nada os que se levantaram, os que contendem com ele, pereçam. Eu declaro, Senhor, profetizando na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor vai dar mais do que essa pessoa pensa ou imagina, em nome de Jesus. E você que concorda vai dizer o quê? Amém. Luiz, Salmo 78, versículo 25. Esse povo então está perguntando para eles, para Deus, poderia Deus, lê de novo, Salmo 78, versículo 19. E falaram contra Deus. O quê? E disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Agora lê o versículo 25 para você ver. O homem comeu o pão dos anjos e lhes mandou comida a fartar. Não, repete que isso é forte. O homem comeu o pão dos anjos e lhe mandou comida a fartar. Lê o versículo 19 de novo. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Pois é, eles estão falando, será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Olha a resposta no versículo 25. O homem comeu o pão dos anjos. Olha lá, mandou comida até fartar. Gente, pode tomar posse do que eu estou falando. Deus vai surpreender cada um de nós nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nunca dá o que você precisa, Ele dá a proporção que Ele é. Ele é grande, Ele é Deus. Amém? Os anjos comeram, os homens comeram o pão dos anjos. Eles não esperavam. Eu quero declarar profeticamente, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor há de surpreender você. E na boa, vai queimar a língua de muitos incrédulos. Vai queimar a língua. Porque na hora que esse povo falou assim, pode Deus suprir? Aí quando viu o pão descendo do céu, eu falei, agora, hein? Porque Deus é especialista em dar o que você precisa na embalagem que você não aprova. João 21, Luiz, vamos lá. João 21, versículo 15. Só lembrando que nós estamos lendo e estudando o Salmo 23. Beleza? Estamos dando rolê, mas não estamos perdendo foco. Bora lá. É uma pregação expositiva. Estamos expondo um texto. João 21, 15. Vamos ler até o 18, Luiz. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Depois, presta atenção. Jesus ressuscitou, jantou com os discípulos. Tá certo? E aí disse a Simão Pedro, o que ele vai dizer? Filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse, apacenta os meus cordeiros. Qual é a palavra que Deus está falando? Apacenta, né? Apacenta. Beleza, marca um texto aí, faz um risco nessa palavra apacenta na sua Bíblia. Leia o versículo 16. E tornou a dizer-lhe a segunda vez. A segunda vez, o que? Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que amo. E disse,
apacenta as minhas ovelhas. Olha a palavra apacenta de novo. Anota isso aí, pessoal. Vai anotando, grifa isso na sua Bíblia. Vai lá, versículo 17. E disse-lhe terceira vez. Quantas vezes? Terceira vez. Simão, filho de Jonas, ama-nos? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que te amo, Jesus. Disse-lhe, e Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos abrir um leque aqui. Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava Luiz? Por quê, pastor? Porque não foi ele que disse? Ele não negou 3 vezes? Sim. Toda vez que você negar Jesus, ele vai perguntar para você de novo. Toda vez que você negar Jesus, ele vai te dar uma oportunidade para mudar isso. Ele que mesmo falou: eu estou pronto para ir contigo à prisão à morte. Tá? Só que o que me chama a atenção, Luiz, é que Jesus está falando com Pedro entre a Páscoa e o Pentecoste, certo? E ele usa a palavra apacentar, porque o pastor ele tem 2 funções. A função de um pastor é pastorear e apacentar. Não é a mesma coisa. A função de um pastor é pastorear e apacentar. Qual a diferença de pastorear e apacentar? Pastorear é cuidar. Todo dia o pastor está ali apacentando, mas no final do dia ele vai cuidar. Ele vai pegar essa ovelha, por isso que ele escreve 20. Ele levanta a pata dela, vê se tem algum carrapato, algum machucado. Ele levanta as orelhas, vê se tem algum mosquito que entrou dentro da orelha, nariz. Ele vai cuidar dessa ovelha. Ele vai ver se está ferida, se está magrinha, se está, como é que está o pelo, se está na hora de tirar. Ele cuida. Então, pastorear significa cuidar. Agora, aí tem um problema. Tem gente que quer ser pastor, não cuida nem do prédio, cara. Não cuida nem do prédio, não pinta uma parede. O camarada não varre um chão, porque ele acha que o obreiro é empregado dele. É o obreiro que tem que fazer isso. Na hora do louvor, ele parece que ele é o semideus, ele está lá no escritório. Ele só desce na hora que tem que pregar. E aí ele sai da igreja quando todo mundo está de olho fechado. Ele é a 4ª pessoa da Trindade. Não, está errado, pastor. Ele tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que estar no meio do louvor. Porque o que é o louvor? Não é a Shekinah de Deus que está descendo? Não é a presença manifesta de Deus? Na hora que a presença manifesta de Deus, o cara se sente a supra-sumo, a última bolacha do pacote, porque ele não está ali, ele está lá no escritório. Fazendo o quê? A Shekinah de Deus desce na igreja, está em cima das ovelhas e o pastor não está lá. Está tudo errado, cara. Não cuida nem do prédio, não pinta uma parede, não limpa, não faz um investimento, só quer saber de tirar lã da ovelha, dinheiro para cá, dinheiro para cá. A Bíblia diz assim: a sanguessuga tem 2 filhotes, dá. Tem pastor que parece uma filhote de sanguessuga, só sabe pedir, dá. Aqui na Reino Church não funciona isso. Ninguém põe nesse altar para receber, porque aqui não é bingo, aqui não é lotérica. Aqui você coloca por gratidão e reconhecimento, por honra. Então você coloca no altar da igreja porque você recebeu. Porque se você tem 100 reais, você ganhou 1.000, você tem 100 reais. Quanto que é o dízimo de 100 reais, Luiz? Desculpa, quanto que é o dízimo de 1.000 reais? 100 reais. 100 reais. Só que aí você tem uma conta para pagar de água, custa 98 reais. O que você faz? O que os pastores ensinam a fazer, Luiz? Você tem 100 reais, você ou dizima ou paga a conta de água. O que os pastores ensinam? A dizimar. Hã? A dizimar, está errado. A pessoa fala assim: pastor, o que eu tenho que fazer, pastor? Você não tem que perguntar o que você tem que fazer, tem que perguntar o que levou você a chegar nessa situação. Porque se eu sou o pastor, você faz uma pergunta dessa para mim, eu falo: vai pagar a sua água. Porque a pergunta não é o que eu tenho que fazer, dar o dízimo ou pagar a conta de água. Eu não tenho dúvida, paga a conta de água. Claro, vai cortar água, tá louco? Agora, a pergunta não é o que eu tenho que dar. Eu tenho que fazer a pergunta assim, por que eu cheguei nessa situação? Porque não adianta você fazer o certo com a motivação errada. Às vezes, presta atenção, gente, tem oferta e dízimo que não chega até Deus. Nunca chegou. Por quê? Porque é fazer o certo com a motivação errada. É mais ou menos aquela mulher
que fica fazendo greve de relação sexual com o marido dela, e aí ela quer um iPhone da última geração, e ela começa a falar pro marido dela: se você não tiver intimidade comigo, eu não te faço relação com você, não tenho com você. Perceba que ela está querendo fazer o certo com a motivação errada. Isso vai agradar a Deus? Isso vai terminar bem? Não vai. Então às vezes a gente dá o dízimo com medo de ir para o inferno, porque alguém falou que se você não der, o diabo vai te matar. Às vezes a gente não dá o dízimo porque alguém falou que o devorador vai vir arrebentar toda a tua vida financeira. Porque alguém falou que se você não der o dízimo, você está amaldiçoado por Deus. Aí você faz com medo. Ai meu Deus, estou com medo, tem um devorador, tal. Nunca deveria fazer por isso, cara. Outros que falam: não, o dízimo é da lei. Não, não é da lei, amado. Porque Abraão está 450 anos antes da lei e já dizimava. Por quê? Por reconhecimento e gratidão. Nunca por lei, nunca por obrigação, muito menos por medo. Então quando eu faço algo certo, com a motivação errada, Deus não vai receber. Então se eu dizimo, é certo dizimar, com a motivação errada, não passa do teto da igreja. Se eu oferto, às vezes a pessoa oferta, né? Eu vou dar porque eu vou receber. A ganância de querer algo, a ganância de fazer barganha com Deus, a ganância de ter algo. Ei, preste atenção, não funciona dessa maneira. Deus não quer dinheiro, porque se ele tivesse falido, ele ia abrir um banco, não uma igreja. Eu nunca vi dinheiro bater asa e voar para o céu. Deus, ele vem buscar não o seu dinheiro, mas a sua honra. Ele fala assim: se eu sou o pai, onde é que está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde é que está minha glória? Deus não está atrás de dinheiro, amigo. Esquece isso. Então às vezes a pessoa fala assim: vem para a igreja que você vai receber isso, aquilo outro. Isso está tudo errado, gente. E às vezes precisa desconstruir isso para reconstruir algo novo. Porque presta atenção, antes de derramar, vou falar de novo, antes de Deus derramar o vinho novo, ele precisa preparar o odre, preparar você, porque Deus não pode dar nada para quem não tem estrutura, porque se dá, se perde, tanto o vinho quanto o odre. Então às vezes para você não se perder, Deus não dá, porque se dá, se perde, ele não dá. Primeiro ele cria uma estrutura, ele prepara você. Foi por isso que ele fechou o ventre de Ana. Porque quando você quer uma coisa muito, você quer muito uma coisa, Deus não vai te dar. Por quê? Porque você vai vegetar em volta daquilo. Se Deus tivesse dado Samuel, Samuel se tornaria um ídolo na vida de Ana. Porque tem filhos que tomou o lugar do marido. Imagina tomar o lugar de Deus. Tem mulher que toma o lugar de Deus na vida do cara, homem que toma o lugar de Deus na vida da mulher. Então às vezes quando você quer muito uma coisa, Deus não dá, porque se ele dá, você se perde. Agora quando você tira o coração, Deus dá. Olha a besteira que Moisés fez. Foi lá, matou o cara no ano 390 do cativeiro, quando Deus tinha falado: o povo vai ficar 400 anos, Abraão. Ele foi fora do tempo, porque queria ser o líder, porque alguém falou: você vai ser líder. Só que presta atenção, amigo, quando Deus vai fazer alguma coisa, ele fala muito tempo antes, para que você se prepare lá na frente. Porque não existe sorte, existe preparo. Se a oportunidade chegou, se você não está preparado, outro vai aproveitar ela. Mas não existe sorte, existe preparo. Oportunidade e preparo. A junção dessas duas coisas vai resultar no sucesso, tá? Então Moisés queria muito e Deus não deixou. 40 anos se passou. Ele está velho, gago, cuidando de ovelhas, lá atrás do deserto. Deus aparece com uma sarça e chama ele para ir. Ele falou assim: eu não quero não. Eu sou velho, sou gago. Aí Deus falou: agora você está preparado. Porque na hora que você tirar o coração disso, isso que você corre atrás, vai correr atrás de você. Porque Deus, a Bíblia foi clara, a Bíblia é clara. Deus fechou a madre de Ana. Mas quando ela entendeu, olha o que ela falou: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ela falou: se tu me der um filho, eu te devolvo. Aí ela devolveu Samuel e Deus foi lá e deu mais 6 para ela. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém, tá? Então fazer o certo com a motivação errada não traz recompensa. Então pastorear significa cuidar. Se o pastor não cuida do prédio, vai cuidar das ovelhas? Dá aquela atenção. Eu passei o dia inteiro aqui hoje atendendo as minhas ovelhas. Toda terça-feira já falei, estou aqui. Tem dia ontem, era 1h da manhã, não, era 00:44, eu estava atendendo uma ovelha que não conseguia dormir. Às vezes a minha esposa fala: desliga o celular.
Põe no modo avião para a gente ficar um tempo. Então, pastorear significa cuidar. Apacentar é dar comida. Não é um fast food, não é qualquer palavrinha pegada nas coxas, não. É estudar. Quem não lê porque não quer é pouco diferente daquele que não lê porque não sabe. Como eu falei, eu passo 7 horas por dia, no mínimo, estudando para aprender, para te ensinar. Por quê? Porque você só pode ir até onde eu vou. Moisés entrou na terra prometida, Luiz? E o povo que ele estava cuidando? Também não. Você só vai até onde eu for. Então, quanto mais conhecimento eu tiver, melhor vai ser a sua vida.